Plenário do Senado discute medida do governo que prejudicaria a Zona Franca de Manaus. Comissão de Assuntos Sociais aprova a Política Nacional para Doenças Raras. E o pagamento do seguro obrigatório dos veículos pode ficar mais fácil. Destaques desta edição do Senado Notícias. Boa noite. O plenário do Senado debateu o projeto de decreto legislativo que anula a mudança feita pelo governo federal nos impostos incidentes sobre insumos utilizados para a fabricação de refrigerantes. Com a redução de alíquotas propostas pelo governo, as empresas da Zona Franca de Manaus, produtoras dos concentrados, perderiam a vantagem que têm pela isenção de tributos. Os senadores favoráveis ao decreto alegaram que a medida prejudicaria o desenvolvimento da região amazônica e a preservação do meio ambiente. A votação foi adiada para a próxima quarta-feira por falta de quórum. E o plenário do Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira o veto presidencial à federalização do trecho de rodovia entre as cidades de Bom Jesus, do Rio Grande do Sul, e Bom Retiro, em Santa Catarina. O trecho une as regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, atravessando várias cidades turísticas. Uma nova sessão do Congresso deve acontecer na próxima quarta-feira. O presidente Eunício Oliveira descartou a realização de sessão na terça-feira, e por um bom motivo. Terça-feira tem um jogo do Brasil. Vocês não estão acreditando que nós não vamos chegar? Eu estou acreditando, sou otimista. E eu tenho certeza que o Brasil vai ser campeão mundial. Então nós vamos marcar para quarta-feira, né, sessão normal aqui no Congresso Nacional e no Senado. Se já tiver votado a LDO, é possível, inclusive, que eu já paute e faça as duas sessões, a do Senado e a do Congresso. Uma população estimada entre 13 e 14 milhões. São pessoas que têm alguma doença rara e precisam de medicamentos caros e muitas vezes inacessíveis. Pois é, mas hoje senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram o projeto de lei que cria a Política Nacional para Doenças Raras. O projeto estabelece que o Sistema Único de Saúde terá 3 anos para implementar a Política Nacional para Doenças Raras. Cria uma rede nacional de cuidados ao paciente, centros de referência em cada estado e um cadastro nacional. A análise do registro do medicamento para doenças raras passa a ser prioritária na Anvisa. O presidente do órgão, que participava de uma audiência pública na comissão, falou sobre o tema. Nós fizemos toda uma regulamentação agora para, por exemplo, sem precisar um ensaio clínico de fase 3, só com a fase 2, um medicamento para doença rara que se demonstre seguro e tenha possibilidade de eficácia, já ter um registro na Anvisa. Então, eu creio que a nossa regulação ela está muito sintonizada com o projeto de lei que eu creio que vai atender essa demanda das famílias brasileiras que sofrem com doenças gravíssimas, né? Orientando uma nova dotação orçamentária específica para este fundo, que se trata deste ponto específico, não só do medicamento, mas também na área da pesquisa, e a partir daí, exigindo com que a Anvisa tenha celeridade, que vai alternar de 45 a 90 dias, para que todos esses medicamentos sejam analisados e com todas as exigências feitas para que o cidadão também tenha garantia daquilo que ele está recebendo como medicamento. E durante a audiência pública com o presidente da Anvisa, o cultivo da maconha para uso medicinal foi mencionado. É que o Senado está debatendo na Comissão de Assuntos Sociais um projeto de lei que autoriza o cultivo domiciliar. O presidente da Anvisa anunciou que em breve vai colocar em consulta pública a regulamentação para o cultivo e estudo da droga no país. Nós estamos já na fase final de colocar uma proposta de regulamentação em consulta pública, né, destinada, inclusive 5 empresas, pelo menos, só a mim procuraram em 5 empresas, canadenses, americanas e brasileiras, que teriam interesse de fazer investimento para a produção do canabidiol no Brasil. Na mesma reunião, também foi aprovada a Política Nacional de Prevenção do Diabetes. Assim como a Política Nacional para Doenças Raras, esse projeto segue para exame do plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que aumenta o número de situações em que os pais perdem legalmente o poder sobre os filhos. Os senadores aprovaram também projeto que facilita o pagamento do seguro obrigatório de veículos.
A proposta permite que os proprietários de veículos possam pagar o seguro obrigatório em 12 parcelas. O objetivo do projeto é permitir que os donos de veículos tenham mais possibilidade de pagar o seguro, evitando assim a inadimplência. Os senadores aprovaram também um projeto que amplia os casos de perda de poder familiar para condenados que cometem crimes contra a própria família. O texto altera o Código Penal, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir os crimes dolosos de violência com lesões gravíssimas, abuso sexual e feminicídio entre as hipóteses de perda de poder familiar, tutela ou curatela. Se não for aprovado o recurso para que o projeto seja votado em plenário, a proposta sobre o seguro obrigatório segue direto para a Câmara. Já o projeto que trata da perda do poder familiar vai ainda ser votado em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proposta que cria o Conselho de Avaliação de Políticas Tributárias. Vinculado à Comissão de Assuntos Econômicos, o Conselho vai ajudar o Senado na tarefa de avaliação periódica do sistema tributário nacional. O projeto segue para o plenário. A audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional debateu nesta quarta-feira o atual modelo de produção e exploração de petróleo e gás natural. Os participantes também analisaram os impactos sobre o financiamento das políticas públicas no Brasil. Críticos da atual política de preços da Petrobras, debatedores apontaram falta de racionalidade da estatal nesses últimos anos. A disparidade entre o que o consumidor paga pelos combustíveis no Brasil e o que é pago em outros países também foi assunto da audiência, assim como a perda de conteúdo nacional nos investimentos da empresa. Excluiu a Petrobras como operadora do pré-sal e ainda diminuiu seu compromisso com o índice de nacionalização. Quer dizer, disse, você não precisa mais ser operadora única e, além do mais, tudo que desde a época do Fernando Henrique Cardoso, em 98, das primeiras licitações de blocos da ANP, foi comprometido com compras na indústria nacional, você pode diminuir tudo isso aí, não precisa mais comprar 70% no Brasil. Essa diretoria da Petrobras, ela inclui lá o frete dos navios, custos internos, margem praticada para remunerar risco, volatilidade da taxa de câmbio, estadia, impostos, lucro, né? Determinou ao povo brasileiro que pague acima do preço do mercado internacional. Nós não estamos praticando preço no mercado internacional, é sempre acima. Então isso aqui não tem racionalidade técnica nenhuma nessas licitações do pré-sal, nessas resoluções do CNPE, né? Para este especialista, a política de atualização diária dos preços dos combustíveis foi uma inovação do atual governo. O acionista que compra essa ação, compra uma ação porque ela é mista. Porque ela é hegemônica no refino, porque ela tem hegemonia de terminais, porque ela tem preferência para escolher as áreas do pré-sal, porque ela era o operador único do pré-sal, porque ela tem garantia do governo, porque ela sempre foi blue chip no mercado de ações do Brasil, sem ter política de preço reajustado na bomba em dólar e em tempo real. Então, como é que agora querem me vender que o minoritário da Petrobras vai abandonar a Petrobras? Porque o preço da bomba não é o real, que é a coisa que nenhum governo, nem dos militares, nem o Collor, nem o Itamar, nem o Sarney, nem o Fernando Henrique, nem o Dutra, ninguém, nem o Juscelino fez. Nós estamos aqui cuidando exatamente de defender o melhor e o maior ativo que o povo brasileiro construiu, que é exatamente a Petrobras, né? Pelo papel que ela historicamente desempenhou na promoção do desenvolvimento nacional e do desenvolvimento regional. Foi apresentado hoje o relatório final da CPI dos cartões de crédito. O documento traz recomendações para ampliar a concorrência no mercado, melhorar a educação financeira e reduzir o risco de crédito. A CPI foi criada para investigar os juros extorsivos cobrados pelas empresas operadoras de cartão de crédito. O relatório dá 6 meses para que o Banco Central apresente estudos ou propostas de mudanças na cobrança do cheque especial e do crédito rotativo. Também solicita alteração nas tarifas da função débito. É que não faz sentido fazer uma transação com pagamento à vista e você está cobrando um percentual sobre a
fatura. O custo daquela transação é igual, seja para uma transação de R$100, seja de 1.000, seja de 10.000. O relatório apresenta ainda 3 projetos de lei. Um para a criação de títulos de crédito para comerciantes que têm valores a receber. O segundo para proibir a propaganda com a expressão crédito parcelado sem juros. E o último para obrigar bancos e estabelecimentos comerciais a fixarem cartazes, alertando sobre os riscos de se endividar com o cheque especial ou com o cartão de crédito. O ponto mais polêmico do relatório é a redução do prazo para as empresas de cartão pagarem os comerciantes, que hoje é de 30 dias. Em uma primeira versão, o relator propôs 15 dias e depois mudou para 26 dias. Mas outros senadores defendem apenas 2 dias para o pagamento. Nós sabemos que os Estados Unidos e a América Latina praticam o D+2. Então, eu acho que nós poderíamos, seria a minha sugestão, de colocarmos o D+2 e não o D+15. Seria um avanço e na mesma, como falou o presidente, quem tem que definir isso é o Congresso. Eu inicialmente sugeri a redução para 15, depois fui procurado por diversos atores da indústria para que eu tivesse uma reflexão da possibilidade de cessar a competição e a concorrência que se dá no mercado de adquirência e que isso poderia inviabilizar os novos atores que estão entrando. O presidente da CPI concedeu vista do relatório, que deve ser votado na próxima semana. Ele disse que a CPI se reuniu com a direção do Banco Central e confia que algumas das recomendações vão ser acatadas. Eu acredito que o Banco Central, pela vontade que eu percebi do seu diretor e presidente, vão realmente trazer esses juros para um patamar decente, porque hoje eu vejo que é um assalto legalizado. Com todo respeito, esse é o termo que eu tenho usado e eu não vou deixar de usar. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Continue com a gente. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.